Bom dia, oitavo ano, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para mais uma videoaula, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, que todos estejam, assistindo realmente as videoaulas, É isso que eu espero, que a escola também espera de vocês. Que vocês estejam acompanhando todo o processo de todas as videoaulas, Independente de quem seja o professor, tá bom? Então, hoje, nós iremos iniciar a nossa 12ª videoaula de português, não é isso? Ainda continuando no capítulo 6, tá bom? Onde hoje daremos início às conjunções, aos conectivos, tá bom? Que a gente também chama de conjunção, aonde ela tem função de fazer uma ligação, tá bom? Ela tem uma forma de fazer o quê? De ligar uma oração à outra. Então, como já foi dito, essa é a nossa videoaula número 12, daqui o nome da professora, Elivânia Paulino. Então, o nosso assunto é conjunção. Então, agora a gente vai iniciar o processo para vocês entenderem, tá? E não esqueçam, qualquer dúvida, tá bom? Você também pode entrar em contato comigo. E também tem um livro didático, gente. Eu estou seguindo a sequência do livrinho de vocês. Então, o que é conjunção? Eu acredito, que todos nós, vocês, especialmente do oitavo ano, sabem, que a conjunção, ela é uma das integrantes da classe de palavra. Quando a gente começa a estudar no nosso processo de ensino, a gente aprende que nós temos 10 tipos de classes gramaticais, não é isso? A gente aprende que tem o substantivo, o artigo, o numeral, advérbio e assim por diante. Então, a conjunção também faz parte das 10 classes gramaticais. Então, qual é a função dela? Qual é o conceito mais apropriado para você entender o que é a conjunção? Então, a conjunção é a palavra invariável. Vocês sabem que lá na classe gramatical existem aquelas que são variáveis e também existem aquelas que são invariáveis. Mas o que é uma classe de palavras invariável? Aquela que não sofre modificação. Enquanto o substantivo, ele é uma classe variável, por quê? Porque ele admite as flexões, tá bom? Ele pode estar no singular, pode estar no plural, no feminino, no masculino. Lá nas classes de palavras da conjunção, ela não se flexiona, por isso que ela é chamada de invariável, tá bom? Ela é uma classe de palavras invariável, porque não sofre modificações. Então, ela é uma classe invariável que liga. A função dela é fazer uma ligação, uma junção. O que é que ela liga? Ela liga duas orações, tá bom? A função dela é fazer essa ligação entre uma oração à outra. Duas palavras de mesma função em uma oração. Essa é a principal função da conjunção. É fazer uma ligação de uma oração com a outra. E não esqueçam, ela é invariável. Por quê? Porque ela não se flexiona. Ela não tem masculino, ela não tem feminino, ela não tem singular e nem plural. Por isso ela é chamada de classe invariável. A principal função é ligar. Ligar quem? Ela liga quem? Ela liga duas orações. Você vai ligar a primeira com a segunda através dessa conjunção. Claro
Vamos lá observar aqui o exemplo. Ó, o leão repartiu a presa e a dividiu em 4 partes. Vamos fazer toda a divisão desta oração. O leão é o sujeito, que é o ser de qual nós estamos falando. Repartiu é o verbo transitivo direto. A presa é o complemento que foi dado ao verbo repartiu. Como ele não tem preposição, esse complemento é chamado de objeto direto. Observe, aqui é uma oração. O leão repartiu a presa. Em seguida, a gente tem a segunda oração. Observe que quando foi dada a segunda oração, ele usou o conectivo. Que conectivo é esse? A conjunção. Que conjunção foi usada para fazer, para completar a primeira oração? Observe que foi usada a conjunção é, tá bom? Esse é o conectivo, essa é a conjunção. Qual foi a função dessa conjunção nessa oração? Ela ligou, ela fez a ligação da primeira oração com a segunda. Em seguida, a gente tem o aqui, tá bom? Que é chamado de objeto direto. Dividiu novamente o verbo, não é isso? O verbo transitivo direto. E em seguida, dividiu em 4 partes o adjunto, o advérbio a. Observe que nessa frase, aqui nessa oração, nós temos 2 orações. Vocês já aprenderam, não é isso? Que a função da conjunção é ligar. Então, o ezinho aqui apareceu para fazer a ligação da primeira oração, o leão repartiu a presa, com a segunda, que é o restante da frase. Repare que cada uma das orações tem todos os termos sintáticos necessários para que façam sentido. Observe que na oração toda, ela tem todos os termos sintáticos para que a frase tenha sentido, para que a frase seja completa. A palavra que as relaciona, qual é? O ezinho. O ezinho aqui é chamada de conjunção. Recebe o nome de conjunção coordenativa. Por que ela recebe o nome de coordenativa? Porque ela faz uma ligação de uma oração à outra. Nós temos 2 tipos de conjunções, tá bom? Só para você entender melhor. Nós temos as conjunções coordenativa e temos também as conjunções subordinativa, sendo que cada uma tem o seu objetivo, tem seu conceito diferente. As coordenativas, a função é ligar um termo ao outro, ou seja, ligar uma oração à outra, enquanto as orações subordinativas, ela tem função de complementar, ela é subordinada a uma outra oração. Para que ela tenha sentido, ela precisa de algo para completar o seu sentido. Observe agora como se relacionam estas orações. As feras não sabiam que o leão era desonesto. Observe, as feras, o sujeito, sabiam. O que é o sabiam? É o verbo transitivo direto. O que? A conjunção. O leão, o sujeito. O era, o verbo de ligação. É isso? O predicativo do sujeito. Então, observe, note que o verbo da primeira oração, que é esse verbo aqui, sabiam, ele é transitivo direto e, portanto, ele necessitou de um complemento. Vamos fazer pergunta ao verbo? As feras não sabiam o que eles não sabiam? Que o leão era desonesto. Esse complemento é toda a segunda oração, que funciona como objeto direto do verbo. Saber. Assim, existe uma dependência, como foi dito. As orações subordinadas, elas dependem de
uma para ter sentido. Sintática, uma relação subordinada entre as orações. A palavra que as relaciona é o quê? Porque aqui tem função de conjunção. E aí ela recebe o nome de quê? De conjunção subordinativa. Por quê? Porque ela necessitou de um complemento para que a oração tenha sentido. Se essa frase tivesse só até sabiam, você não ia entender. As feras não sabiam, mas as feras não sabiam de quê? Elas poderiam não saber de várias coisas. Mas aqui, o que eu queria era saber o quê? Elas não sabiam que o leão era desonesto. Então, nesse exemplo, nessa oração, nós temos também a presença da conjunção. O quê? Lá no exemplo anterior, a gente tinha o exemplo da conjunção é. Lá na conjunção é, que foi no exemplo anterior, ela não tinha função, tá bom, de complementar. Lá ela tinha a função de ligar a primeira oração com a segunda. Aqui no segundo exemplo, tá bom? Esse que aqui, ela tá o quê? Completando o sentido do verbo sabiam, né? Que está na primeira oração. Nesse caso, a gente tem exemplo de uma conjunção subordinativa, porque para ter sentido completo, ela necessitou do complemento, que o leão era desonesto. Assim concluímos. O que a gente está concluindo aqui? As conjunções coordenativas ligam, prestem atenção. Para concluir, a gente entendeu o quê? Que as conjunções coordenativas têm a função de ligar palavras ou orações de mesmo valor sintático. As conjunções subordinativas, elas inserem uma oração à outra. Olha só a diferença. Enquanto nas coordenativas, elas ligam as palavras, elas ligam orações. Na subordinativa, elas inserem uma oração à outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Eu queria que ficasse bem claro. Orações coordenativas, a função é ligar um termo ao outro. Orações subordinativas é fazer uma relação de dependência, o quê? Completando. Ela precisa de um complemento para que essa frase ou essa oração tenha sentido, para que ela seja completa. Por isso que ela é chamada de quê? Por isso que ela é classificada como uma relação de dependência. Ela depende de uma outra oração para que esta oração possa ter sentido completo. Então, as conjunções coordenativas. Vamos conhecer. Nós temos 5 tipos. Nós temos 5 tipos de orações coordenativas, tá bom? Iremos conhecer a partir de agora. As conjunções classificam-se em coordenativas aditivas, coordenativas adversativas, coordenativas alternativas, explicativas e conclusivas. Então, nós temos 5 tipos: aditiva, alternativa, explicativa e conclusiva, tá bom? Essas são as conjunções. Elas se classificam nesses 5 tipos. Todas elas têm a função de ligar. Todas elas ligam 2 termos ou 2 orações e estabelecem entre esses termos ou orações um tipo de relação. Ela tem por objetivo ligar orações ou termos que no finalzinho elas estabelecem. Elas estabelecem o quê? Uma relação, entendeu? Elas se harmonizam, elas se ligam uma à outra para que haja harmonização, para que haja um sentido completo. Veja no quadro a seguir quais são essas relações e as principais conjunções
conjunções coordenativas. Então, no próximo slide, iremos conhecer cada uma separadamente, com suas funções, tá bom? Com seus exemplos e alguns tipos de conjunções para que vocês conheçam. Então, vamos começar pela aditiva. Orações coordenativa aditiva. Qual é a função dela? Relaciona o quê? O que elas relacionam? Elas têm relações que estabelecem adição e soma. Então, todas as orações coordenativa aditiva, elas têm como principal função fazer a relação de soma ou de adição. Principais conjunções: o é isso que é o i na pronúncia, o nem e não. Essas são algumas das conjunções aditivas. Algumas, não estão todas. Qualquer coisa você pesquisa. Exemplo: telefonei para ele e já dei seu recado. Observe: telefonei para ele, primeira oração, e já dei seu recado. Observe que quando a gente fez a segunda oração foi completada com a presença da conjunção aditiva é. Ela fez o que aqui? Ela juntou a primeira com a segunda, dando ideia de soma, de adição. As adversativas. Qual é a principal função das conjunções adversativas? Elas têm o que? Relações que estabelecem oposição. A principal função dela é fazer uma oposição ou um contraste. Exemplo: as principais conjunções adversativas são mas, porém e todavia. Essas são algumas, sabendo que tem mais, tá? Exemplo: gostaria de ir à festa, mas estou doente. Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Observe que nós temos aqui a primeira oração, ó. Gostaria de ir à festa. Agora nós vamos fazer a junção, a ligação. Nós vamos ligar essa oração à outra. Qual foi a ligação feita? Mas estou doente. Observe que está aqui a presença, ó, do mas, que é uma conjunção adversativa, aonde ela tem função, ó, de fazer um contraste, uma oposição. Eu estou com vontade de ir à festa, mas eu não posso ir porque estou doente. Então houve uma oposição, né, que fez com que eu não pude ir à festa por causa da doença, né, que estou doente naquele dia da festa. Observe que nessa segunda oração, mas estou doente, houve a presença da conjunção. Com qual objetivo? De fazer a ligação, de unir a oração com a outra oração, a primeira oração com a segunda. Continuando aqui com a próxima conjunção, agora iremos conhecer as conjunções alternativas. Qual é a função da conjunção alternativa? A principal função dela é fazer uma separação ou uma exclusão. Ela separa ou ela exclui. Agora iremos conhecer algumas delas, ó. A conjunção ou, né? Ora, já e quer. Algumas, tá bom? Aqui só estamos vendo alguma parte. Exemplo: ora estuda piano, ora estuda flauta. Ora estuda piano, primeira oração. Ora estuda flauta. Observe que nós temos a presença da conjunção ora e da conjunção ora. Ela que deu ideia de quê? De separação. Em seguida, a gente tem a coordenativa conclusiva. O próprio nome já deixa bem claro. A principal função dela é concluir, é fazer uma conclusão.
Ela estabelece o quê? Uma relação de conclusão, né? De finalizar, de encerrar algo. Principais conjunções conclusivas, nós temos a conclusão logo, pois e portanto e por isso. Observe no exemplo aqui. Não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Observe que aqui nós temos a presença da primeira oração, ó, não estudou com disciplina, primeira oração. Segunda oração, portanto, provavelmente será aprovado. Observe que na segunda oração temos a presença da conjunção conclusiva, portanto. Nesse exemplo, ela teve ideia de concluir, né? Por que vai ser aprovado? Então, nós temos a presença aqui da segunda oração com a presença da conjunção portanto. Em seguida, iremos conhecer a próxima conjunção, né? Para encerrarmos. A explicativa. Qual é a função principal da conjunção coordenativa explicativa? A principal função dela é estabelecer uma explicação. O próprio nome já deixa bem claro. Ela vai fazer uma explicação de algo. Principais conjunções: o que, o porquê, por quanto e pois. Vamos embora, pois já é tarde. Observe, vamos embora. Primeira oração. Segunda oração, pois já é tarde. Observe que nesse exemplo, nós temos a presença da conjunção pois, iniciando a segunda oração, fazendo a ligação da primeira oração com a segunda e dando ideia de uma explicação. Então, encerramos a nossa videoaula, tá bom? Sobre as orações coordenativas. Fiquem com Deus. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom? As páginas e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.